turma, vamos prosseguir com nossa videoaula, certo? E hoje nós vamos aprender sobre ácidos e bases, mais um conteúdo novo. Esse ácido e base é muito comum no nosso dia a dia, né? A gente se depara muitas vezes com frutas cítricas, limão, abacaxi, né? E essas frutas, elas são extremamente ácidas, né? Rica em vitamina C, como também base. As bases, elas são mais adstringentes, como o caju, a banana verde, certo? Então, nesses compostos inorgânicos, vamos aprender sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Só que nessa aula, vamos aprender os dois, ácidos e bases, certo? Só que tem uma distinção entre compostos orgânicos e inorgânicos. Anteriormente, os compostos orgânicos tinham um conhecimento que eles só poderiam ser obtidos através do nosso organismo que tinha que gerar os compostos orgânicos, essas reações. Mas, com o passar do tempo, cientistas descobriram que esses compostos orgânicos estão no ambiente e essa interação entre o ambiente e o meio gera também os compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, e ele está constantemente interagindo com a gente, certo? Os inorgânicos, que é o que a gente vai estudar, ele é anteriormente, né? E a ideia é que esses compostos eles só poderiam ser obtidos através de laboratório. Então, no laboratório, de maneira artificial, eles poderiam ser obtidos. Só que, através dos estudos, descobriram que os compostos inorgânicos, eles estão no meio mineral, eles estão no ambiente, eles estão interagindo com o solo, certo? E nada mais que as frutas, né? As plantas, ela absorve os nutrientes e os minerais do solo. E com isso, com esse crescimento, né, com a ajuda da floema, xilema, elas vão crescendo, né, e a energia solar vai obter e vai gerar os frutos. E esses frutos, eles podem ser ácidos como base. Esses frutos ácidos, ele vem de acidus, que quer dizer que é uma palavra em latim. Base vem de alcali, que é uma palavra árabe. Mas, no entanto, no nosso dia a dia, nós conhecemos, né, e desfrutamos de muitas frutas dessa, certo? E sabemos que são ricas de vitaminas, sais minerais, né? E o nosso corpo necessita dessa interação entre as frutas, né, com o meio ambiente que produz essas frutas e o nosso corpo metabolizar. Pronto. Esses ácidos e essas bases, elas mudam de cor de acordo com o ambiente. Mas como ela vai mudar de cor? Certo, em alguns laboratórios tem um papel chamado de papel de tornassol. Esse papel ele é sensível às frutas cítricas e às frutas básicas. Quando esse papel ele é colocado em um pH, o que é um pH? É um potencial hidrogeniônico, quer dizer que essas frutas, né, ela tem bastante hidrogênio. E quando elas são colocadas nesse papel de tornassol, elas vão evidenciar se ela é mais ácida ou menos ácida. Então, quando essa fruta ou qualquer componente ácido é colocado nesse papel de tornassol, ela vai mudar de cor, de acordo com o ambiente que ela está. Mas colocando em um laboratório, se a gente pegar algo ácido, ele vai ficar abaixo de 7. Se for básico, acima de 7. E neutro, um exemplo de neutro é a água. A água é um pH neutro, certo? Então a gente consegue identificar esse ácido e base não só com o papel de tornassol, mas como o repolho roxo, a beterraba, a uva roxa, certo? Então essas características vão evidenciar as cores do ácido e do base. Mas quais são as cores? O ácido, a cor dele é mais rosa, vermelho. O básico, a cor dele é mais azul, é mais verde. Então, através das cores, nós também conseguimos identificar se ele é mais ácido ou mais básico, certo? A gente tem também outros exemplos que a gente pode citar no nosso dia a dia. O nosso estômago, ele tem o ácido clorídrico e esse ácido clorídrico, o pH, é abaixo de 7, porque ele é ácido, então, que é chamado de HCl, certo? Então, esse HCl,
ele vai ficar aqui, ó. É o nosso ácido clorídrico que está presente no nosso estômago. Também temos o hidróxido de sódio. Certo? Então, como é que a gente vai identificar se algo é ácido ou básico no nosso livro? Então, primeiro, se algo é ácido, sempre vai vir acompanhado com H. Sempre que tiver H, claro que você tem que saber a tabela periódica, os elementos dessa tabela. Então, se ele é ácido, vai sempre acompanhado do H e um elemento ao lado, certo? Se ele é básico, sempre vai ter o OH, que é chamado de hidroxila ou oxidrila. Então, isso aqui a gente vê muito em química orgânica. Aqui é só inorgânica, mas a gente vê um pouco, certo? A gente vai dar só uma pincelada. Então, se é base, sempre vai ter o OH. Se o OH aqui, hidróxido de quê? De sódio. Está lá na tabelinha periódica dos elementos. Então, conseguimos identificar se é ácido, presença do H. Se é básico, a presença do OH, certo? E se for ácido e se for básico, sempre vai ter as cores características. As cores rosa, vermelho, vai ser sempre ácido abaixo de 7. A cor verde e a cor azul sempre vai ser acima de 7, porque vai ser básico, certo? A nossa correção vai ser na nossa aula ao vivo, certo? Então a gente vai tirar nossas dúvidas lá. E vai ser lá da página 5 e 7 do caderno de atividade que eu passei anteriormente. E vou deixar para vocês uma atividade da página 10 e 11 do caderno de atividade, que também nós vamos fazer essa correção, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.